Olá, bem-vindos ao Workaround, o podcast da G Group Holding, onde a cada episódio falamos sobre diferentes perspectivas do mercado de trabalho. Hoje vamos falar com Miguel Jarimba, coordenador nacional em São Tomé e Príncipe da organização ELPO, uma organização não governamental que promove o desenvolvimento através da educação e da nutrição em Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Neste episódio vamos explorar os desafios do voluntariado e do seu impacto nas comunidades. Fiquem connosco. Olá Miguel, bem-vindo, obrigado por teres aceitado o convite. Tu nasceste em Macau e vieste para Portugal aos 11 anos, para Lisboa, depois regressaste aos Açores, tiveste uma itinerância. O que era viver em Macau, voltando ao início, o que era viver em Macau para um membro da comunidade portuguesa macaense no fim desse período de governação portuguesa desse território chinês? Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, é sempre bom poder partilhar um pouco da minha história e da nossa história. Quando nós vivíamos em Macau, a minha mãe era macaense, o meu pai é açoriano e nós éramos de uma comunidade mista. Daí sermos portugueses, para outros sermos macaenses. E nós, quando estávamos em Macau, não havia aquela ideia que 1999 ia chegar e Macau ia ser entregue à China. Éramos miúdos, nunca nos passou na cabeça deixar de ser a nossa terra. Quando os meus pais decidem, de repente, que a nossa escola fechou, teria que passar para uma outra escola portuguesa, aí os meus pais decidiram, não, já que é para mudar, então vamos mudar para Portugal. Inicialmente não íamos para o Cacém, era morar diretamente para os Açores, mas como nós tínhamos família no Cacém, acabámos por ficar no Cacém. E para nós foi um choque. Habituados, Macau na altura tinha 26 km², de repente chegar a Portugal, onde nós só vínhamos de férias 4 em 4 anos, eu só tinha vindo 2 vezes a Portugal. Para mim, Portugal era só férias, de repente, entrar numa escola nova, ver culturas diferentes, porque nós em Macau vivíamos numa só cultura, não havia cá a diferença de cores, não havia cá a diferença até do estrato social, não havia. E chegas a Portugal e vês cá... Isso era menos evidente em Macau? Sim, é menos evidente. Ok. Pelo menos nós, eu não tinha, era amigo do filho do governador, como era amigo da senhora que vendia peixes da governanta. Que não havia problema nenhum. Chego a Portugal, vejo que a escola está um bocado segmentada. As primeiras turmas podemos chamar os mais betinhos, e depois das turmas mais abaixo eram os mais refias. E para mim era igualmente bom, e isto acho que foi uma boa bagagem. Depois do Cacém, dou um salto para os Açores, que era voltar para um espaço mais pequeno, e com uma bagagem do Cacém, que acabou por ser muito, muito importante, uma outra realidade. Mas eu acho que o facto de nós vivermos nestas experiências diferentes fez-nos muito ser a pessoa que nós somos agora. Digo nós, eu e os meus irmãos, que têm um percurso parecido com o meu. E como é que era em Macau especificamente a ligação com o lado português, propriamente dito, e com o lado macaense? Eu, por exemplo, tive mais tarde colegas que vieram de Macau, mas do lado completamente português. E o relato que fazem é que havia uma distinção muito grande. Aquilo era basicamente terra chinesa e que eles estavam lá. Era esta a sensação. Tu tinhas essa sensação ou sentias-te como parte da... Nós, como somos da comunidade, eu chamo mista, que pode não ser a palavra certa, porque o meu lado materno é uma parte onde o cantonês foi a nossa língua de casa. Eu conseguia falar facilmente cantonês com a minha família e falava português igualmente bem, na escola. Havia uma forte presença da comunidade portuguesa como funcionários públicos. Nós, comunidade macaense, tínhamos outras ocupações, também éramos funcionários, os meus pais também eram funcionários públicos, mas não tinham os lugares de chefia, eram aqueles lugares intermédios. Claro que há também a própria população e a própria comunidade macaense que estava nesses lugares de chefia. Para nós não sentíamos, no meu caso, eu não sentia muito essa diferença, o que é português, o que era chinês, o que era macaense. Era uma mistura. Era mistura, estávamos habituados, porque tanto íamos ao restaurante português ao domingo, como íamos comer agora noodles aqui, ou ramen, que está na moda,
no nosso dia-a-dia, por isso não havia essa distinção. Muito bem. E como é que foi a transição de país e como é que mudar de país ou mudar de sítio, no teu caso tantas vezes, como é que isso influenciou o teu crescimento? A primeira grande mudança de Macau para Portugal a minha sorte é que nós somos 4 irmãos e acabamos por estar os 4 muito unidos nessa mudança. Nós fizemos a primeira mudança só com a nossa mãe e foi assim um bocado a terra das férias, de repente passa a ser a nossa terra. Imaginar sair de manhã, ter que apanhar um autocarro, ir estudar para meia hora, 40 minutos. Às vezes depois vínhamos a pé para poupar ali um dinheirinho para depois comprar um gelado ou comprar umas gomas. Mas depois vi que isto foi uma grande aprendizagem. Depois cheguei ali ao 10º ano, quando Macau é entregue à China, o meu pai decide regressar de Macau. O meu pai era funcionário público em Macau, era da polícia. Quando ele regressa, o meu pai, como açoriano que era, disse: não, agora é a minha vez também de escolher para onde é que os meus filhos vão crescer. E decidiu agora sair do Cacém, vamos viver para uma ilha. Aí foi uma mudança muito... Estamos a falar ali eu tinha 14, 15 anos, estávamos ali, já tinha amigos no Cacém, já tinha toda uma estrutura montada, de repente ter que criar tudo de novo. Foi mais difícil essa segunda mudança do que a primeira? Sim, o Macau era mais novo. Claro. Ali primeiro namoro, claro. Os primeiros amigos, e de repente vais viver para uma ilha. Que eu tinha conhecimento de férias, quando nós vínhamos de Macau fazíamos as nossas viagens de férias, era sempre 2 meses, era parar em Lisboa, depois irmos para os Açores, mas sempre no conceito de férias. Claro, claro. De repente tu começas a viver, meio a brincar, e depois os meus pais decidiram separar os filhos. 2 dos meus irmãos foram para uma escola e eu fui para uma outra escola. E aí já não tinha a minha rede de apoio. Ter um irmão ou a minha irmã ao meu lado era muito mais fácil. De repente eu estou sozinho numa escola. Mas em Miracintra, nós fomos colegas em Miracintra e tu chegaste no 6º ano. Eu lembro-me bem da curiosidade que na altura suscitou a tua chegada. As tuas irmãs, eu lembro que tinhas uma irmã lá, mas não sabia se estavam as todas. 2. Uma estava no 7º e a Alita estava no 9º. Depois a Alita só teve 1 ano e depois passou para a Matias. Mas quando fomos para os Açores, a minha irmã mais velha já não foi connosco. Ficou em Lisboa e casou-se. E nós, os 3, cada um para a sua escola. Eu fiquei na escola mais perto do meu pai, que era uma forma também do meu pai acompanhar mais de perto. Não era que eu fosse o filho do papá, que não tinha nada a ver, mas tínhamos uma relação de proximidade bastante forte e fez com que tivesse esse acompanhamento. Depois, a minha irmã Danita, às vezes, meio a brincar, meio a sério, acho eu, diz que eu fui o culpado de ir para os Açores. Porque o meu pai, quando vem de Macau, pega num dos filhos, foi papelinho mesmo, e eu ganhei o papelinho e fui de férias com o meu pai para os Açores, mas o meu pai já tinha essa jogada. Vou levar um filho para ver se ele gosta de ficar cá. Para o convencer, então... Cheguei aos Açores, imagina, tu chegas aos Açores, bom tempo, boa comida. Tu gostavas de viver cá? Claro que sim, pai. 2 semanas depois, o meu pai diz, e no dia 26 de dezembro, vamos viver para os Açores, assim, 2 semanas depois de estar a estudar na Ferreira Dias, ter que dizer, olha, afinal eu fui para os Açores, uma mudança completa. Mas acho que estas pequenas etapas, essas mudanças de vida, acho que fazem também ser a pessoa que eu sou hoje, porque estas vivências com diferentes realidades faz com que, não é que eu não tenha vínculos com as pessoas, eu até sinto que sou uma pessoa que vou criando laços e vou mantendo laços. A questão é que às vezes as pessoas dizem, tu és de onde? Não sei dizer se sou macaense, se sou do Cacém, se sou dos Açores, agora moçambicano ou são tomense. Olha, acabo por ser um cidadão do mundo, porque acabo por ter as minhas ligações, as minhas raízes espalhadas por esses locais. Portanto, tens uma memória não só dos locais, mas também uma memória afetiva da transição, não é? Sim. Ou seja, para ti a transição é também quase um estado estacionário. Isso acontece? Sim, porque são etapas. Eu acho que a nossa vida é composta por etapas. Há pessoas que vivem tudo até aos 20. Eu... Prolongaste... Estou a prolongar, ainda estou a prolongar.
vou prolongando porque eu acho que é importante, e agora tendo filhos, também passar esses conhecimentos aos meus filhos, porque graças aos meus pais eu tive essa possibilidade. Agora, talvez daqui a uns anos os meus filhos ficam chateados, porque tu levaste-nos para ali, para ali. E eu preferia ficar em Lisboa. Sim, claro. Mas eu acho que é uma mais-valia para eles essas experiências e um dia vão recordar a mudança, o dar valor a pequenas coisas que nós neste momento temos, que aos olhos de algumas pessoas não é valor, mas para nós, eu e a minha mulher, é um valor acrescentado para a educação. Isso é a tal história de passar valores. Sim. Entretanto, estudaste na Faculdade de Letras, Geografia, não é assim? E tornaste-te mais tarde professor de Língua e Cultura Portuguesa na AMI, no Sri Lanka, não é? Foi este o início do teu gosto pelo trabalho com outras culturas ou foi só o início, na verdade, do teu percurso nas ONG? Esse foi o meu primeiro trabalho enquanto trabalhador de ONG. Eu já tinha um percurso desde 2007 enquanto voluntário de uma associação, a Equipa da África, que foi a primeira vez que eu fui para Moçambique. Depois, em 2010, 11, foi engraçada esta oportunidade para o Sri Lanka, porque foi um momento que eu disse, eu vou parar com a minha vida de voluntário, vou ter que me fazer à vida, vou ter que... E foi no momento que eu voltei para Macau. Eu, em 2010, regresso a Macau para ir viver com o meu irmão mais novo, que já tinha regressado, porque o meu irmão mais novo continua em Macau. Nunca se habituou a Portugal, nunca sentiu como Portugal a sua terra, apesar de ter nascido nos Açores. Foi daqueles que, né? Porque nós somos dois de Macau, dois dos Açores. Mas os meus pais vieram cá ter o filho e depois voltaram para lá. E o meu irmão nunca se habituou e houve aquela altura, depois de 3 anos de Moçambique, eu achei, quero restar a casa Macau, pensava eu que era a minha casa. Certo. E passado 6 meses surgiu esta oportunidade de trabalho no Sri Lanka, eu regresso. Mas Macau já não era a tua casa? Já não sentia, porque Macau acaba por ser o meu canto onde eu sinto que tenho ali as minhas raízes de origem. Mas para ser o Miguel Jarimba completo como eu sou hoje em dia, Macau não dá para mim, não digo que não é o tipo de trabalho, porque estando eu neste mundo da cooperação, Macau ia ser difícil. Seria difícil e eu acho que a minha essência é nesta área. Já passei por várias áreas, mas eu acho que quando me sinto mais confortável é na ajuda ao próximo. E Macau poderia fazer, mas nos outros moldes. Mas na altura também parti para Macau com uma namorada que não se habituou tanto a Macau e depois também acabámos por terminar, mas isso também são outras histórias. E depois acabei por ir para o Sri Lanka desempenhar uma função que é língua e cultura portuguesa, porque quando houve o ciclone no Sri Lanka, começou-se a ver vários nomes portugueses. Zilvas, Rosários, e na altura o Dr. Fernando Nobre começou a perceber, então, mas porquê é que há nomes portugueses no Sri Lanka? Portugal só Nobre da AMI. Da AMI, sim. Portugal só teve uma presença de 60 anos no Sri Lanka, o antigo Ceilão, ou Tapabruana, como o Luís Camões também escreveu. Começou-se a ver a associação aos apelidos portugueses era porque era uma minoria chamada Burger que descendiam dos portugueses pela religião católica. Atualmente são uma minoria, continua a ser uma minoria no Sri Lanka, que tem um crioulo de base portuguesa, um indo-português, que muito do português que eles falam é aquele português arcaico do século XVI, mas com raízes de Malaca, que foram trazidos para muitos pelos padres, também na forma de educação. E os jesuítas? Sim, a grande parte dos jesuítas. E depois o que havia do meu trabalho era recuperar muito desses termos, tentar fazer um levantamento de toda a parte do dicionário, porque havia um dicionário do Padre Manuel Delgado, mas era preciso voltar a pegar neste dicionário. E trabalhaste com linguistas? Ou havia 2 linguistas, mas eu fazia o meu trabalho da AMI, porque para além do trabalho destas aulas de português, a AMI também geria projetos lá. Eu trabalhava diretamente com uma fundação, que é Sri Lanka Portuguese Foundation, que era a comunidade de portugueses do Sri Lanka, que eles autodenominam assim.
E era também uma forma de fortalecimento dessa fundação, porque eles tinham como base preservar o crioulo de base portuguesa, mas era bom termos estas novas palavras e associar sempre... Serem documentadas. Infelizmente o projeto passado terminou. Okay. Existe um alemão que trabalha muito a questão, existe o Cardoso, que é da Universidade de Lisboa agora, também foi da Universidade de Macau, que está a trabalhar com isso. Depois existe também um próprio singalês, não Burger, mas do Sri Lanka, que trabalha com essa língua, eu chamo de língua, e tem sido bom. Eu estou completamente afastado desta realidade. Foi uma experiência que tive, mas que fez-me pensar, não, isto é o caminho que eu quero fazer. Aquele momento que eu disse, não quero mais fazer isto, se calhar, passado 6 meses percebi, não, este é o meu caminho e gosto muito. Na verdade é uma história que tu também vives em ti próprio, não é? Macau tem também língua associada... Sim, o Patuá. Exatamente, base portuguesa. Na verdade não sei se a base é portuguesa ou se é cantonesa. É uma mistura entre português... Se o substrato é português ou se é cantonês. Aquilo depois é de passagem de pessoas, agora tem havido um fortalecimento. Graças também ao teatro em Macau, o Doce Pop e Ação de Macau, que tem feito com que a língua, o patuá, se mantenha com a nova geração. E é importante porque os mais velhos estão a esquecer, eu sei alguma outra coisa, mas através do teatro eles estão conseguindo e estão conseguindo introduzir também na escola. Mas há falantes nativos de patuá? Eu penso, tu tens muitas pessoas que sabem falar a patuá corrente. Certo. Porque é uma mistura entre o cantonês e o português. Tu tens ali um grupinho forte e que é muito engraçado ouvi-los falar. Eu não sou dessa geração. Sim, a tua língua materna, na verdade, és bilingue, é cantonês e português, não é? E português. Agora o cantonês, como não pratico tanto, é o que eu costumo dizer. Você que tem, não sei como. Eu sei ouvir, mas não sei falar. Às vezes falta-me algumas palavras. Mas quando chegaste cá, lembro-me que andávamos todos de volta a ti para aprender a dizer porque era o meu dia-a-dia, obrigado. Era o meu dia-a-dia, era diferente. Muito bem. Então, falaste há pouco na equipa da África. Foi o que é que, em 2007 que começaste a trabalhar e com a equipa da África foste para a África, e o que é que te inspirou a ir para esse continente? Então, eu entrei em 2006, fiz 2007 a minha primeira missão em Moçambique, em Macomia, em Cabo Delgado, e o que é que me motivou? Sentia que, enquanto na altura estava jovem estudante universitário, sentia que queria dar mais algo de mim aos outros. Nesse mesmo ano morre meu pai, de quem eu estava muito próximo, como eu já disse, de quem eu acompanhei os últimos tempos da vida dele, e percebi que a vida é muito curta para nós desperdiçarmos em pequenas coisas. O pai morreu com 53 anos e eu comecei a pensar, eu não quero chegar aos 53 anos e olhar para trás e não fiz nada. E tinhas uma coisa para fazer. Sim, senti mesmo uma... A chamada vocação. Sim, vocação, e sinto muito como um instrumento. Eu sou um instrumento de algo para praticar. Que muitas vezes eu costumo dizer que eu sei que há muita gente que gostava de estar no meu lugar ou ter a coragem de fazer aquilo que eu fiz. Eu digo que toda a gente é capaz de fazer isso. Mas como algumas pessoas não conseguem mesmo, por razões financeiras, razões pessoais, eu acabo, não sou só eu que estou a fazer isso, eu faço isso por muitas pessoas que gostavam de fazer e graças ao apoio de muitas pessoas é que eu hoje em dia trabalho nesta área, porque há pessoas que nos apoiam. Mas é muito engraçado essa noção que tu deste agora, a noção de instrumento, de ser instrumental, ou seja, eu sinto-me como um instrumento de uma certa coisa, mas pode dar-se o caso da pessoa não se sentir instrumento de coisa nenhuma. Sim. Não? Portanto, também é uma hora feliz quando nos descobrimos, admito eu, quando nos descobrimos um instrumento de uma coisa identificável. E quando senti isso, que poderia fazer algo mais pelos outros, foi quando vou para Moçambique pela primeira vez, e quando eu estou em Moçambique, o anterior responsável da associação diz-me: Miguel, tu és o próximo, escolhido como o próximo responsável da equipa da África. Mas eu faltei durante 2 meses, enquanto eu acompanhei a doença do meu pai. Eu não fui o voluntário mais exemplar, porque tinha essa condição de ter que tomar conta do meu pai.
e vocês apostam em mim, porquê? Eu não sou do vosso meio, vocês não me conhecem assim tão bem, mas foi uma aposta. E aí senti, alguém está a apostar em mim, eu também tenho que começar a fazer isso aos outros. Eu estive na equipa até 2010, depois de 2010 saio, durante um ano, eu vou para Macau e para o Sri Lanka. Em 2012 regresso, 11, 12, regresso, graças à equipa conheço a minha mulher, a minha atual mulher que também estava na equipa da África, e depois continuo a fazer um percurso. Até fui para Moçambique, períodos, mês e meio, 2 meses, 3 meses, um ano. Eu só não conheço Tete, conheço de Maputo ao Rovuma, fiz várias viagens de chapa ao Machibombo, das várias partes, mas trabalho efetivo, porque eu depois, enquanto responsável, ia visitando os projetos e acompanhamento dos voluntários. E muitas vezes tinha a oportunidade, como andava de transporte público, não tinha carro na altura, a Equipa da África é uma associação, uma ONG pequena, não tinha carro, eu usava o transporte público, andar em caixas abertas, e isso deu-me uma proximidade muito grande com a população e deu para ter uma visão de Moçambique, da vida, e dar valor às pequenas coisas, o partilhares o pouco que tens com o outro, e o povo moçambicano sempre me acolheu dessa maneira. Depois eu trabalhei mais em Macomia, Mecanhelas, que é no Niassa, depois voltei a Cabo Delgado, e depois faço um ano em Mecanhelas, entre Lagos, aí já com a Bruna, minha mulher. Na altura ainda não éramos casados, éramos noivos, e tivemos um ano inteiro, e depois regressamos, casámos, e pensámos que agora é tempo de assentar, as responsabilidades são outras, claro, ter filhos. Como se vai ver mais à frente. Sim. Mas essa experiência de voluntariado também, tal como eu também já repeti, deu uma oportunidade de perceber que é o caminho que espero fazer. Não sei se será para a vida. Mas tu já antecipavas isso antes? Isto é, quando foste para Macau, a vida podia ter corrido de outra maneira. Sim, gostavas daquele regresso a Macau, ficavas a trabalhar numa coisa ligada, sei lá, a outra indústria qualquer, podias ter passado a vida em Macau, continuar lá, hoje de regresso às tuas origens, à tua infância, e a viver e a trabalhar numa outra indústria. Portanto, aquela coisa que aconteceu, o convite que te fizeram para ir ao Sri Lanka, tu já tinhas posto isso em hipótese, ou, era uma ideia de fundo que te passava pela cabeça, se calhar um dia eu vou fazer voluntariado, ou vou para África, ou para um outro sítio qualquer. Eu acho que quando parti para Macau foi tipo, agora é tempo de parar, quero mudar de vida. Pois. Mas a verdade é que nós às vezes brincamos, o bichinho de África quando entra é difícil sair. E o bichinho do voluntariado também é difícil. Tu fazes a primeira vez, gostas, e é difícil sair. Eu acho que aquilo estava adormecido em mim, eu estava mentalmente a dizer, não, eu quero esquecer este meu lado do voluntariado, mas logo houve a primeira oportunidade, eu larguei tudo e regressei. Certo. E tem sido esse percurso que tenho feito, também depois mesmo dentro de Portugal depois fui fazendo, mas acho que daqui a pouco aí vamos também estiveste sempre ligado a organizações, ou durante muito tempo, a organizações religiosas, também elas dedicadas a ajudar comunidades desfavorecidas. Achas que a Igreja e outras entidades religiosas desempenham um impacto positivo na vida das pessoas que precisam, na vida das pessoas que precisam? Nós em África, neste momento trabalho numa ONG, trabalhei durante muitos anos com instituições religiosas, porque o veículo Igreja é um veículo muito poderoso em África. E muitas das obras sociais e caritativas partem pela mão da Igreja. Pela mão da Igreja. Estamos a falar não só neste momento, por exemplo, nós em Cabo Delgado, a religião muçulmana é a religião mais forte. Exato. Temos os conflitos que ainda se mantêm hoje, mas que não é um conflito religioso, é um outro tipo de conflito, mas aqui o mais importante é mesmo. Eu senti que, através da Igreja, era um porto seguro para o trabalho que desempenhava. Eu não estava sozinho, tinha uma equipa missionária por trás. Não tinhas que te explicar quase, não é? E estava presente. A equipa,
Eu fazia 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas a equipa permanece durante 50, 60 anos. Ok. Quando eu fui com a Bruna, nós fomos fechar uma missão de 60 anos. De repente, os padres da Consolata iam entregar uma missão onde tinham estado 60 anos e pediram a nossa ajuda durante este ano. Vocês vão ajudar a entregar uma paróquia à Diocese. Okay. E foi um processo um bocado duro, mas que também nos deu muita força e conhecimento, desde abrir uma escola, uma creche, para gerar rendimento para quem vinha, ter um centro nutricional com crianças subnutridas e ter que salvar vidas. E só era possível graças à Igreja, porque não havia outra instituição, o governo não tinha capacidade para ajudar essas crianças e a Igreja foi muito esse apoio. E a partir desta experiência missionária, e também suscitou em mim o que é isto de Igreja, o que é isto de Deus, que fez com que eu depois também estudasse um pouco nessa área, porque falamos muito de ciências religiosas na católica, não é? Sim, porque depois, para o meu sustento do meu dia-a-dia, depois em Portugal, eu fui dar aulas de religião e moral. Educação moral religiosa católica, foi o termo certo. Em algumas escolas públicas daqui da Grande Lisboa, e sentir que o falar da moral ou da religião não tem que ser, não é evangelização, não é uma catequese, é dar a questão dos valores e mostrar os valores nas diferentes religiões, porque todas convergem para o mesmo. Não há aqui a distinção, há nomes para cada coisa, mas o propósito é o mesmo, que é amar o próximo Tu já eras uma pessoa religiosa antes destas missões ou antes de estudares durante muito tempo tenho uma base católica muito próxima, que em Macau era muito forte, depois no tempo do Cacém adormeceu um bocadinho, nos Açores aumentou um bocadinho, volto para a universidade, deixo um bocadinho e depois a missão fez-me despoltar aquilo, que faz com que aquilo que eu sou deve-se também muito aos ensinamentos que eu sigo. E confio muito, apesar, e é o que eu costumo dizer, sou crítico de algumas, não digo atitudes, mas a Igreja é feita de humanos e todos nós pecamos. Por isso, também sei reconhecer as coisas más dentro de cada religião. Isso fez com que também quisesse estudar mais, porque há coisas que eu não domino ou não dominava e tive que perceber um bocadinho mais. Se foi mais fácil para perceber, eu às vezes penso que complicou mais a minha vida, porque começou a surgir muita parte da filosofia, muita a parte da antropologia, que fez questionar a minha própria essência enquanto ser humano, mas ainda bem complica, porque eu acho que nós somos seres pensantes e temos que... O complicado fica melhor. Eu acho que se fosse a vida, fosse só uma linha reta, não teria piada. Muito bem. E como é que tu descreverias na tua passagem por África, qual é o teu papel e responsabilidades como voluntário? Como é que era o teu dia-a-dia, o que é que tu fazias, a que é que estavas entregue? Como eu também já disse, nós temos o propósito de servir o outro. E aqui, quando um voluntário não pode, na minha perspectiva, claro que estou a falar, eu, Miguel, quando eu vou para o terreno, eu tenho que estar. O objetivo não sou eu, mas sim o outro. E quando tu estás disposto a dar 1 mês da tua vida, não é corresponder às minhas vontades. Talvez inicialmente acabamos por ser um pouco egoísta. Uma resposta a uma vontade. Nós no início procuramos sempre, não podemos, seria mentiroso se dissesse, não, é só pelo outro, Não. Tu procuras algo em ti, uma mudança em ti. Depois percebes que talvez tu já não és tão importante, mas sim o trabalho que tu estás a fazer para os outros. E o outro pode aceitar ou não aceitar. Mas tu tens de estar de consciência tranquila que estás a dar o melhor de ti para o outro. E é mais fácil ou mais difícil aceitar as coisas? Em função das diferenças culturais, é mais fácil ou mais difícil isso ser aceito? Isto é, as diferenças culturais face à África pesam nessa aceitação que os outros têm do trabalho voluntário? Eu, neste momento, para facilitar a minha vida do dia-a-dia é ter expectativas muito em baixo. Não quero... Não vai funcionar. A base não vai funcionar. Mais vale pensar, tudo o que tu fizeres será bom.
alguém irá aproveitar. Eu não preciso chegar a 1 milhão de pessoas se eu conseguir mudar 1 ou 2 pessoas e muitas vezes a mudança começa em ti próprio. Se eu mudei, graças ao apoio que eu fiz perante os outros. Não foi, eles mudaram porque começou em mim. A mudança começa em mim e consegui depois haver essa transformação só graças aos outros. Há bocado eu estava a falar, também foi um dos meus trabalhos cá, a filosofia Ubuntu, que aqui em Portugal trabalha-se muito com o Instituto Padre António Vieira, também onde eu trabalhei, que é eu sou porque tu és. Nós só somos pessoas através das outras pessoas. E aqui a ideia é muito isso. Tu, enquanto ser humano, tu és fruto das vivências que tu tens. Tu és fruto da vivência que tu tens com os outros. E os outros influenciam em ti. Tu não és um ser único. Porque se tu vês que a tua vida é só tu, a vida não vai ter assim tanta piada. Essa questão do egoísmo, essa questão de só olharmos para nós, tu és sempre influenciado pelos outros. Para o bem e para o mal. Certo, claro. É o caminho que tu escolhes. E como é que vês o futuro do voluntariado em África? Quais são as principais mudanças que esperas que aconteçam no voluntariado em África? Cada vez mais existe voluntariado em África, e aqui é um pau dois bicos, se eu puder dizer isso. É verdade que a África precisa de apoio, mas às vezes o apoio não é tão bem direcionado. E é preciso, às vezes, meter o dedo na ferida e perceber que algum tipo de voluntariado não é o mais correto. Porque nós não podemos apregoar fazer uma coisa e depois o grande propósito somos nós próprios. Porque acontece isso? Acontece. Nós vemos... Ou seja, é quase maior o benefício, por assim dizer, dos próprios do que aquele que é deixado. Realmente deixado lá. Okay. E porque eu sinto, não é que o voluntariado de 1 mês, 2 meses foi aquilo que eu fiz, não muda as coisas. Pode haver alguma mudança, mas a mudança, como eu acabei de dizer, a grande mudança é em nós. E nós temos de estar conscientes disso. Tipo, tu podes queres fazer tudo lá, mas tu é que te vais mudar. Porque durante 1 mês, 2 meses, a mudança é uma pequena gota. Mas que projetos especificamente que projetos é que te recordas de ter conseguido implementar? Depois de feita essa adaptação cultural e ajuste de expectativas, que projetos específicos lembras-te de ter implementado ou que, por exemplo, organização de aulas de língua portuguesa ou de matemática ou educação física ou uma enfermaria para assistência a mulheres grávidas, não sei. Aquilo, olhando para a questão do voluntariado, aquilo que é mais importante é tu trabalhares com parceiros locais. Porque tu, se és uma organização portuguesa sem ter um parceiro local, tu podes pensar tudo na Europa e vai resultar muito bem fazermos um pedi paper, pode resultar muito bem fazermos um campo de férias. Mas se tu não ouvires as pessoas localmente quais são as reais necessidades, porque acho que as grandes atividades que eu me lembro que fez mais diferença, eu lembro que em 2008 nós fizemos o primeiro curso de informática no Niassa. No Niassa, não foi bem no Niassa, foi em Mecanhelas. Tínhamos 6 computadores e ensinámos as pessoas do governo distrital a escrever uma carta. Durante 3 semanas ensinámos o básico do Word, foi só Word. E ver que hoje em dia tenho 2 dos alunos que são trabalhadores do Estado na parte da informática. E foi foi a primeira vez que tocaram num computador. Porquê? Porque o padre com quem eu trabalhava, o padre Simão, ele dizia, não, Miguel, aqui as pessoas querem saber, porque fala-se da informática e nós estamos a falar de uma comunidade que não tinha eletricidade. Nós tínhamos 2 horas de gerador. E era durante essas 2 horas que aproveitavam. Era das 6 às 8 tínhamos gerador em Mecanhelas e era naquelas 2 horas que nós dávamos a informática. E a verdade é que as pessoas, 3 semanas o que é que tu ensinaste? Só o facto de tu saberes ligar o computador, abrir praticar, o programa, o guardar, o criar pasta, depois fazer a tabulação, fazer a numeração. Em 3 semanas foi um trabalho, era todos os dias, 2 horas. Às vezes podia ser um bocadinho mais, que havia uns computadores que duravam um bocadinho mais, tinha aquela bateria que durava um bocadinho mais, e era ter 2 ou 3 formandos em cada computador. E ver que isto continua, esse curso de informática continua. Teve uma continuidade. Porque os
os primeiros formandos passaram a ser formadores e estamos a falar isso em 2008. Certo. Mas em 2023 isso continua a funcionar. E que mudanças, então, voltando à pergunta, que mudanças é que tu vês que eram necessárias no voluntariado? A existência constante do parceiro local para mim é muito importante, quando falamos de voluntariado, ter um parceiro local que ir ao encontro das necessidades do local e não as nossas necessidades. Porque há muita oferta, por assim dizer, neste momento, de voluntariado desajustado ou de organização? Não, eu acho que agora é mais fácil a pessoa fazer voluntariado com aquilo que apetece. Por exemplo, se tu quiseres fazer um voluntariado para ver tartarugas ou ajudar com as tartarugas em Cabo Verde ou em São Tomé, possível. O voluntariado diversificou a sua margem e o seu espectro. Alguns grupos, a Equipa da África tem uma formação de 1 ano. Há outros grupos que têm formação de 1 dia, que é igualmente válido. Não estou a dizer que um é melhor do que o outro. Para o seu. Cada um temos diferentes nichos. Há pessoas que, eu para ir eu preciso de uma formação mais... preciso desta formação. Para outros, não. Menos tempo, eu quero é ir para o terreno e ajudar. É igualmente válido. Certo. E houve, assim, de repente, alguma história que te marcou profundamente e que mudou a forma como vês a vida, por assim dizer? Eu recordo-me, já falei de Mecanhelas aqui, mas vou também tocar em Macomia. Macomia, como foi, eu costumo dizer, o primeiro amor nunca se esquece. O meu primeiro amor foi Macomia, em Cabo Delgado, porque eu vivia lá com mais 4 pessoas da equipa e depois com a comunidade de irmãs. E o facto, primeira vez em África, perceber que há mulheres que largaram os seus contextos da Colômbia, por exemplo, e que foram viver para Cabo Delgado numa situação, na altura, não tão conflituosa como está hoje, porque neste momento a missão de Macomia não existe, porque foi dizimada, foi destruída, não existe um lar, não existe uma escola secundária, foi tudo nos últimos acontecimentos em Cabo Delgado, e ver que aquelas mulheres davam tudo, e depois eu ficava, mas como é que vocês dão tudo? Tinha uma questão da igreja por trás, serem freiras, mas eu achava que não pode ser só isso, tem que haver mais. E via que muitos dos miúdos, eram 120 miúdos, estavam naquelas... Porque nós aqui, às vezes, queixamos-nos que a escola secundária fica a 15 minutos da nossa escola, da nossa casa. Estamos a falar ali em Macomia, a escola secundária era a única no raio de 4 horas. E para esses miúdos irem para a escola, tinham que ficar a dormir nos lares. E eram 120 miúdos. E aqueles 120 miúdos, eu morava na camarata ao lado dos rapazes. Ia buscar água com eles, tomava banho ali. As conversas, porque tínhamos uma distância. Tínhamos uma distância, eu estava sozinho no meu quarto, eles na camarata ao meu lado, eu sozinho numa camarata, eles eram 20 ao lado. Eu naquela quase ingênuo, e era... venham dormir para o meu lado. Mas não, tinha que haver essa questão, e depois muita conversa que se mantém, e não sei se é graças às redes sociais. Às vezes nós falamos mal das redes sociais, mas eu vejo a importância que as redes sociais têm, que é os vínculos que se mantêm. Eu mantenho contacto com essas freiras, eu mantenho contacto com os meus miúdos, com quem eu aprendi muito, que hoje em dia até alguns deles são professores que dizem: eu lembro-me que em 2007 vocês deram uma explicação e eu passei ao exame de matemática, que eu era um aluno de 10 e tive uma nota 14. Estou-me a lembrar desse rapaz que há pouco tempo falou comigo, graças ao Facebook. E depois, em 2014, quando vou viver com a Bruna para Moçambique, para Mecanhelas, vermos que no centro nutricional a chegarem-nos. Nós tivemos o caso de uma miúda que foi a primeira morte com quem eu lidei de criança, porque era um centro nutricional, era tipo o fim da linha. A miúda tinha 6 meses e pesava 3 quilos. E ela, quando chegou a nós, já estava naquele limite, mas nós demos tudo. A Bruna deu tudo, nós demos tudo, mas depois a opção foi qual? Aqui não há hipótese nenhuma, vamos para o curandeiro. Foram para o curandeiro, porque a questão dos curandeiros em África é muito normal. O curandeiro não conseguiu, quando volta a nós, ainda veio pior.
E nós já não conseguíamos passar de um dia morreu. E isso foi um bocado chocante, porque eu, 3 quilos, 6 meses, Sim, a falar compatível, é claro. quase, Isso é menos do que um peso garrafão, recém-nascido. é quase um garrafão de água, menos do que um garrafão de água. E lembrar que aquilo, o que é que eu e a Bruna falávamos, o que é que podíamos ter feito mais? Tu dás tudo, mas há coisas que não estão ao teu alcance. E tu perceberes que tu não és o salvador do mundo. Longe Certo. disso, nós não somos salvadores de Viver com ninguém. essas limitações, não é? Porque nem tudo depende de ti. É verdade que se dependesse de ti, tu acabavas com fome no mundo, tu metias água em todas as casas, não havia problema de lixo, mas não depende de ti. Tu tens é que ter a percepção, tu tens que dar o melhor de ti. Não esperar grandes coisas. Se tu sentires que estás a dar o melhor de ti, é o principal. O facto de poder dormir e acordar bem disposto, não ter peso na consciência, ser feliz com o que eu faço, isso é que me dá o alento do dia a dia. Certo. Isso liga precisamente com a questão do sucesso do trabalho voluntário, e nomeadamente nas missões por onde passaste, agora mais recentemente em Santo Tomé, mas também antes em Moçambique. Como é que se mede o sucesso? Quais os resultados? Quais é que são os resultados que se podem alcançar e como é que eles podem ser medidos? São medidos dessa forma que estavas a dizer, falar aqui há dias com um antigo aluno de uma dessas formações iniciais em Word, isso é uma, por assim dizer, uma medida de sucesso? Para mim, Miguel, é uma medida de sucesso. Infelizmente, as organizações dependem de financiamentos. E os financiamentos usam outras métricas? Pedem de números, indicadores, resultados. E a verdade é que quando tu tens como indicador fazer X consultas, tu trabalhas para X consultas. Mas quando te pedem mudança de comportamento, tu não mudas comportamentos de um ano para o outro. Cabe-nos a nós, enquanto organização, também quando tu preparas uma candidatura, seres muito real daquilo que te propões fazer. Tu não te podes propor fazer 1000 consultas se tu sabes, à partida só vais conseguir fazer 20 consultas. Se conseguires fazer 20 consultas, aquilo que te propões, então tens 100% de sucesso. É estar muito consciente de até onde tu consegues chegar. Nós na Help, tentamos sempre ser muito realistas com aquilo que nos propomos. Não podemos propor essa mudança tão grande se depois internamente não conseguimos dar resposta. Por isso preferimos jogar seguro e conseguir. Temos tido projetos muito ambiciosos em São Tomé, mas é já numa outra escala. Eu meio a brincar, digo que nós, apesar de sermos uma organização, já não somos assim uma organização tão pequena, cá em Portugal já temos algum reconhecimento, em São Tomé temos muito reconhecimento, em Moçambique temos muito reconhecimento, estamos a querer voltar outra vez para a Guiné-Bissau, mas é fruto de uma equipa pequena que dedica-se a 100%. Todo o trabalhador da Help quase que é escolhido a dedo. Eu sou trabalhador da Help desde 2019, mas acompanho o trabalho da Help desde 2008. Eu também sou um padrinho da Help, e isso fez o facto de trabalhares em algo que tu acreditas, é a chave do sucesso. Certo. Tu poderes confiar, eu confio no meu trabalho, mas confio cegamente no trabalho do meu colega que está no terreno. Portanto, há pelo menos 2 níveis de indicadores de sucesso. Um medido subjetivamente, por exemplo, aquele contacto que recebes, ou tu veres com os teus próprios olhos mudanças substantivas na realidade, e outras que é dos registam especificamente número de visitas a X lugar, ou número de pessoas do tempo. X hortas que tu precisas de plantar, tudo isso, mas é igualmente sucesso. Para nós é importante tu teres a real necessidade e teres a noção daquilo que tu consegues chegar. Eu acho que é muito importante tu estás consciente das tuas fragilidades e das tuas potencialidades. E essa fragilidade ou potencialidade que me leva a perguntar-te, porque não então, Miguel, um trabalho das 9 às 5 ou das 9 às 6, dito normal? Há algumas pessoas no mundo da cooperação conseguem trabalhar das 9 às 5 e eu não condeno. Eu também gostava de conseguir
das 9 às 5. Num escritório, numa empresa? Nós temos os nossos colegas também aqui, mas a questão é que as pessoas com quem tu trabalhas precisam de ti 24 horas às vezes. Não é que tu tenhas de trabalhar 24 horas para a tua causa, mas se houver alguma necessidade que tu tenhas que trabalhar para além da hora, tu tens que trabalhar, porque as pessoas dependem de ti. Claro, mas a minha pergunta até ia noutro sentido. É no sentido de um trabalho dito normal. Porque então... Porque é que eu não escolho um trabalho normal, exatamente. Eu não teria uma vida muito mais facilitada. Das 9 às 5, não tinha grandes preocupações, mas por aquilo que eu acho que eu consigo... Porque para mim é mesmo importante eu poder dormir descansado e acordar feliz. O facto de poder... Eu saio todos os dias de casa, também trabalho ao lado do meu escritório, eu todos os dias acordo feliz, porque sei que o meu trabalho, eu sou feliz no meu trabalho. E isso faz-me com que continue nesta vida. Eu estou há 2 anos e meio em São Tomé, às vezes as pessoas questionam, mas tu levaste 2 filhos para São Tomé, um deles com 1 ano e meio. Será que tu estás a tirar as coisas boas da vida aos teus filhos, como ir ao cinema, como ir ter água todos os dias, ter energia, poderem ver televisão, poderem comer, ir ao McDonald's, aquelas coisas que nós achamos que é bom aos olhos, talvez, de algumas pessoas. Eu não estou a tirar nada aos meus filhos, eu estou a dar-lhes outra possibilidade de vida, mas o facto de poder acordar descansado e acordar feliz é a chave para eu continuar na vida que tenho. No dia que eu sentir que já não sou feliz onde eu estou, é tempo de mudar. E talvez depois recorrer a das 9 às 5, não ter tanta preocupação, porque o facto... escritório qualquer? Num escritório qualquer, alguém, mas será que vou ser feliz assim? Não sei, nunca tive. A verdade é que eu nunca passei por... tive um trabalho, mas também já tinha um lado social. O meu primeiro trabalho assalariado foi também numa associação aqui, relativamente perto. Mas tinha um cariz social e vou vendo agora que estou a pensar nisto. As tuas opções sempre... Sempre. Claro que houve um momento da minha vida que estava no desemprego, porque também estive no desemprego, e mandava currículos. Mandei currículos para todo o lado, mas nunca era chamado. Eu comecei a questionar, será que o meu CV não está preparado para trabalhar nesses sítios? Ou talvez eu sou demasiado transparente e quando vou a uma entrevista mostro aquilo que realmente eu gosto de fazer. E as pessoas percebem. E é normal. Tipo, claro. Eu lembro que uma vez, não sei se posso dizer ou não, concorri para os CTTs. Não sei porquê, talvez foi por causa do carteiro Pablo Neruda, acho que teve a influência de, não, quero ser carteiro. Estava no tempo da faculdade. Passa a primeira entrevista, passa a segunda entrevista e há aquela pergunta que vocês também talvez façam, o que é que te vês a fazer daqui a 5 anos? Uhum. E eu claramente que disse, espero não estar aqui a trabalhar, mas sim a trabalhar numa coisa que é em África. Não te chamaram. Não, claro que não me chamaram. Mas estava mesmo motivado porque eu queria trabalhar naquele momento naquilo. E acho que nós temos sempre ter essa noção de nos ajustarmos e na altura, quando eu estava desempregado, eu comecei a pensar, porquê? E o engraçado, eu partilho essa história também às vezes, eu acabo por trabalhar na Elpo porque mandei um e-mail para a Elpo a dizer, como era padrinho, a dizer, olha, estou desempregado, quero rescindir o meu apoio à Elpo durante. E no próprio dia ligaram-me a dizer, então, tu estás desempregado e não nos dizes nada? Eu, está bem, não preciso de um megafone a dizer, estou desempregado, arranjem-me trabalho. Com um filho em casa, só com salário, mas as coisas aconteceram e fui chamado, comecei um projeto em Portugal, depois logo tive a oportunidade, convidaram-me para voltar para Cabo Delgado, por muito amor que eu tenho por Moçambique, eu não trabalho neste momento sem a minha família, que é o meu suporte, é quem me dá o meu dia-a-dia para... Há aquelas pessoas que precisam daquele boost da adrenalina. Para mim, eu se tiver os meus filhos e a minha mulher ao meu lado, eu vou para qualquer parte do mundo. Mas tenho que criar condições mínimas para eles ir. Cabo Delgado talvez não seja a opção. Naquele momento não era a opção,
Tenho pena, porque eu acho que acabava por ser coisa, mas pelo meu contexto familiar não surgiu. Depois surgiu a oportunidade de ir para São Tomé e eu aceitei logo. E estás em São Tomé? Estou em São Tomé há 2 anos e meio. Ainda hoje me perguntaram quando é que tu voltas. Eu não tenho previsão de voltar. Eu gosto muito do que eu faço. Os meus filhos gostam de estar lá, a minha mulher gosta de estar lá. E enquanto eu sentir que posso dar um pouco mais de mim, eu vou continuar. Quando sentir que... Porque nós também temos de ter a noção quais são... Conhecer os seus limites, não é? Os meus limites, e quando eu sentir que eu já fiz a minha parte e que talvez é bom que a organização arranje outra pessoa, porque é bom termos novas maneiras de trabalhar, novas formas de estar. Quando eu serei o primeiro, quando vir que já não é o meu papel aqui, eu desmarco-me e arranjarei outro trabalho. Miguel, para terminar, o que é que tu hoje dirias ao Miguel daqui a 15 anos, que aqui há 15 ou 20 anos começou a trabalhar em ONGs e em voluntariado? Aquilo que eu, olhando um pouco para trás daquilo que eu era, eu talvez era uma pessoa que se preocupava muito com o que os outros diziam. Parecia que eu tinha que corresponder às expectativas dos outros. Eu tinha que ser um bom filho, teria que ser um bom mas sempre pelos outros. O que eu sinto é que eu não tenho que responder ao que os outros esperam de mim. Porque se eu for aquilo que realmente sou, toda a gente vai gostar de mim. Porque quem tem que gostar mais de mim sou eu próprio. E eu tenho que estar confortável com aquilo que vou fazendo. E às vezes, olhando para trás, os erros que cometi, agradeço pelos erros que cometi, porque foram aquelas pedras, vou juntar todas as pedras para fazer um castelo, que dizem que é Fernando Pessoa ou não sei se é, acho que não é. Que é mesmo pegar nestas pequenas experiências e pequenas dificuldades ou conquistas que eu tive no passado, que me fizeram ser a pessoa que sou hoje. Ainda bem que eu cometi esses erros, ainda bem que eu tinha este pensamento há 15, 16 anos atrás, porque hoje olho para trás, não me revejo, mas ao mesmo tempo agradeço. Foi importante. Por ter feito este caminho. Daqui a 15 anos vou olhar para trás e aquilo que eu estou a dizer hoje não vai fazer sentido nenhum, mas hoje, dia 27, faz sentido dizer isso. Muito bem, Miguel, obrigado por teres aceitado e foi um prazer, já não nos vimos há muito tempo, tinha saudades tuas, obrigado. Obrigado. Sigam as nossas plataformas no YouTube e nas plataformas de podcast e até ao próximo episódio. Obrigado.